A localização do Dendemush de transmissão finalmente é revelada, o porquê dos piratas do Roger esconderem a verdade ao mundo e o motivo de Insama querer tanto a Vivi. Mas para galera aqui, vou falar do capítulo 1116 de One Piece, um capítulo curto, não teve tanta coisa assim, mas é um capítulo bem interessante que vale a pena dar uma comentada. Então chega de enrolação e bora pro capítulo. Começando com a história de capa da Yamato, essa bendita ele não saiu da capital das flores, e rapaz, aí tenho que admitir que eu esperava mais dessa história de capa da Yamato. Já tá ficando bem chatinha já. O capítulo começa de fato com as pessoas reagindo à fala da Vegapunk sobre as armas ancestrais e sobre a guerra que ele falou que ainda dura mesmo depois de 800 anos. E temos uma coisa bem interessante que é um random que fala que não é possível essa guerra acontecer ainda, já que as pessoas que estão envolvidas com ela morreram 800 anos atrás, e que foca bem no Yin, mostrando que não, tem gente ainda do século perdido viva até hoje comandando o mundo. A gente vê o Yin olhando a foto que possivelmente deve ser a Lily, e aqui realmente confirma que o Yin deve ter algum amor obsessivo platônico com a Nefertari Lily, porque quando a gente volta lá pro capítulo onde o Cobra quer falar com os Goroseis, assim que ele cita Lily, por causa daquela carta que ela não chegou também em Alabasta, o Yin já aparece querendo saber mais dela. Talvez no século perdido tenha tido um triângulo amoroso entre Imo, Joy Boy e Lily. Talvez a Lily teve que se casar com o Yin por conta de política, mas ela gostava mesmo de Joy Boy, e por isso que espalhou os poneglyphs para ajudar Joy Boy uma última vez. E essa obsessão do Yin com a Lily lembra muito a obsessão que o Hogback tinha pela Cindy lá em Trilebark, onde após ela morrer ele consegue pegar o corpo dela e transformar ela em zumbi a servi-lo. É uma coisa bem bizarro isso. Indo para Alabasta, a gente vê o Igaran e o Karoi tristes com o desaparecimento da Vivi, e o Shaka e o Pel no funeral do Cobra. E o Vegapunk ele continua falando um pouco sobre a Mother Flame e fala que é uma energia inesgotável, porém inacabada. E sobre essa fala mostra que ele meio que mentiu lá no começo do arco, quando falou que não conseguiu replicar a tecnologia do reino antigo. Porém, ele falou que tá inacabada, então ele mentiu e falou a verdade ao mesmo tempo. Ele fala que um pedaço da Mother Flame foi roubada dele e usada para reabastecer uma arma antiga que foi a responsável por destruir Lulúzia, e que confirma, né, óbvio, de que foi Uranus que destruiu o reino de Lulúzia. Porém, isso do Vegapunk não saber ou dar de boa vontade a energia que foi capaz de destruir Lulúzia faz muita diferença, porque mostra que o Vegapunk não é tão safado assim de deixar milhares de pessoas morrerem em prol da ciência. E ele fala que ele assume a responsabilidade pela destruição de Lulúzia, porém é meio tarde, né, já que ele tá morto. Enquanto isso, Edson e Stussy conversam sobre os agentes CPs que caíram da Lab Phase por conta do corte lá do Venujuro. E rapaz, velho, eu acho que uma galera deve ter morrido, porque foi uma baita queda. E nisso, o Edson fala que por conta desse corte, ele não consegue mais criar mais nuvens para transportar o Sunny até o mar. Então, assim dificultando ainda mais a fuga do Chapéu de Palha. E nisso, Stussy, ela pede permissão ao Edson para soltar Caco, porque ela não acha justo ela sair viva e deixar o Caco lá para morrer sem ter culpa de nada. Isso é uma parte bem sentimental do capítulo, bem emocionante do capítulo, porque esse dilema todo da Stussy sobre ela mesma e sobre os sentimentos dela, porque ela segue o Vegapunk fielmente, mas ela gosta bastante do Caco e do Lute, já que trabalhou com eles por anos, então considera eles amigos. Dá até para ver a cara do Caco, que ele realmente agora sentiu nessa frase da Stussy, porque né, ela traiu eles, mas ele começou meio que ter empatia por ela, vendo assim, mostrando que ele tá meio que triste por conta disso. E é como foi no último vídeo, eu acho que Stussy e Caco devem fugir juntos. Talvez o Caco agora deve sair do governo, já que ele vive que, né, não serve pra nada lá, e que o governo também não liga pra ninguém. Ele deve sair, talvez o Lute saia junto. Eu não sei se ele vai ainda seguir o governo cegamente. Vegapunk então continua falando que quando soube
do roubo da Mother Flame, Lulusia já tinha sido dizimada, e a gente vê algumas reações específicas, por exemplo, da Morsha, que ficava em Lulusia, ela morava lá, que foi salva pelos revolucionários e tudo mais, e também pelo rei Elisabelo, que ele nem sabia que Lulusia tinha sido apagada. Ele pediu para verificarem. E tivemos uma cena pica Oppenheimer do Vegapunk falando que mesmo não sabendo quem fez isso ou os motivos, ele ainda assim se sente culpado, porque foi ele que criou essa coisa, essa energia para reabastecer a arma. Igual o Oppenheimer fala no filme, eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. E esse paralelo é bem legal também, porque o Oppenheimer ele fala isso, essa frase, pro Einstein. E o Vegapunk ele representa o Einstein, o design dele. Então bem legal isso. E o Vegapunk começa a falar um pouco sobre as armas ancestrais, e nisso foca no Crocodile, porque ele foi a primeira pessoa a falar sobre as armas ancestrais lá em Alabasta. Também mostra o Momonosuke, porque ele possui a posse de Pluton. Mostra a Shirahoshi, que é Poseidon. Isso é bem legal de mostrar as pessoas mais relacionadas, mais próximas às armas ancestrais nessa parte. Ele também diz que o Joy Boy queria entregar as 3 armas ancestrais para a próxima geração, mostrando que o Joy Boy possuía as 3 armas. E é por esse motivo que ele não conseguia distinguir quem era o certo ou o errado da história, porque foi por conta das armas que o mundo afundou. E se o Joy Boy possuía as armas, então ele que foi o culpado do mundo acabar, possivelmente. É isso que o Vegapunk interpreta. Mas como ele não tem toda a informação, ele não consegue julgar que lado estava certo e que lado estava errado. E uma coisa que me chamou a atenção também nessa página é porque a gente vê a Tsuru e o Sengoku navegando, que na última vez que a gente viu eles estavam falando sobre 2 assuntos. Eles estavam falando sobre a Cross Guild, eles eram perigosos, que tinham que ser neutralizados logo. E eles descobrem lá também que o Garp foi para Hatnosu. Então, a gente supõe 2 coisas. Ou eles estão indo atrás da Cross Guild para derrotá-los, ou eles vão até Hatnosu para resgatar o Garp, já que apareceu no jornal que ele desapareceu. Mas eu não acho que aconteça nenhuma das 2 coisas. A do Cross Guild é mais provável que possa acontecer, mas eu não acho que aconteça, porque o Sengoku já é aposentado, a Tsuru também já é idosa, então eu não acho que eles vão para a linha de frente. Então, realmente não sei para onde eles devem estar indo, mas acho que não é para alguma luta importante. Deve ser mais para coletar informação, fazer alguma reunião, tá indo talvez para Marijoa, pode ser. Tivemos uma parte no capítulo também que muita gente interpretou mal, que foi a parte do Akainu. Muita gente achou que o Akainu, quando falou que o Vegapunk explicar tudo, muita gente achou que o Akainu sabia já desse acontecimento, dessa notícia, de que o mundo ia afundar, mostrando que ele não é marionete, se faz parte de todo o plano do mal. Porém não, o Akainu não sabe de nada, ele pede pro Vegapunk explicar pra ele, porque ele quer saber disso. E quando ele souber toda a verdade, que o governo realmente é canalha, que tá só usando a marinha, talvez seja o estopim do Akainu virar a casaca e se virar contra o governo. Mas não agora, eu acho que ele deve trair o governo lá pra guerra final, Akainu. O Vegapunk ele joga pro mundo de que os piratas do Roger sabia de tudo isso, de toda essa notícia e muito mais, e não quis contar pra ninguém sobre isso, nem não agiram também. E a gente vê o Crocus bem sério reagindo a isso. E o capítulo muda pra York e fica surpresa que o Stella sabia sobre o roubo da Mother Flame. E ela começa a conectar as coisas, porque ela acha estranho o Vegapunk se preparar tão bem contra o governo, sendo que essa missão do governo era secreta. Claro, tinha a Stussy que estava na organização e deve ter passado para eles, mas muitas pessoas acham que o Vegapunk, na verdade, ainda está vivo através da cabeça dele, que fica no Punk Record. Porque se você for ver, as 3 pessoas que estão na transmissão são as 3 únicas pessoas que morreram no arco, que é o Shaka, o Pitágoras e o Stella. Então eles devem estar fazendo uma transmissão ao vivo, mais ou menos, mas mortos, e por tipo uma conexão neural, por nuvem, alguma coisa assim, tipo uma IA mesmo. Para mim é uma teoria bem viajada, mas muita pessoa acredita fielmente na teoria. Pra mim, eu acho que não vai acontecer. E nisso, a York ela descobre onde o Vegapunk colocou o Dendemush, e é nos falado que o Vegapunk colocou o Dendemush dentro do robô ancestral, e tem um painel bem bonito, bem imponente do robô andando entre as chamas de Egghead, bem foda mesmo, mostrando imponência o robô. E ela convoca os Goroseis, falando onde tá,
o Dedemush, né, que tá no robô. E com essa informação, a gente vê o quão bem é a escrita do Oda. Porque lá no começo de Egghead, quando é nos apresentado o Vegapunk, é ele dentro, preso, né, metade fora, metade dentro do robô ancestral. Então deve ter sido naquele momento que ele implantou o Dedemush. Então, rapaz, aí. E o Oda mostrou isso na nossa cara o tempo todo, onde é que tava. Isso mostra que o Oda ele trabalha com os mínimos detalhes. Oda é gênio demais. Na última página, a gente vê o Rayleigh, lá em Sabaody, lá no bar da Shaq. E ele falando, e ele, né, muito bêbado, falando que o Vegapunk fala demais e que a história tem que ser descoberta pelos jovens. E tem uma nota do editor bem legal, falando que aqueles que descobriram a verdade apenas riram. E rapaz, é bem curioso isso, porque a gente não sabe o que o Roger viu lá quando descobriu One Piece, se é toda a verdade, se tinha citado isso também do mundo acabar, afundar, porque se tiver ele riu, o bando do Roger é psicopata, né? Os caras tão rindo de milhares de mortes de pessoas afundadas. Os caras não têm coração. Ou talvez o Roger riu porque meio que ele riu do motivo de toda essa guerra, de todo esse fim do mundo que aconteceu. Talvez ele deve ter lido que o fim do mundo aconteceu por conta de um triângulo amoroso entre In, Joy Boy e Lily. E foi um motivo tão bobo que ele começou a rir. E achou engraçado. Só sei que agora que os Goroseis sabem onde está o caracol, que é dentro do robô, deve ir quase todos para lá. E os mais perto são o Topman, o Venojuro e o Júpiter. Mas eu não acho que o Topman deve ir lá pro robô, já que ele está indo até o Luffy. E ele tá indo bem contra o Luffy, né? Que o Luffy não faz nada contra ele, então ele deve se manter ainda contra o Luffy. Enquanto eu acho que o Venojuro deve ir, o Júpiter deve ir também, que tá fazendo corpo mole, e o Mars. O Saturno também pode ir também, o Saturno, então deve ser uns 4 ou 3 Goroseis contra aquele robô. E eu quero ver se aquele robô vai conseguir tancar os Goroseis, fazer alguma coisa, ou se ele vai acabar facilmente, vai ser derrotado facilmente. Mas ao todo foi um bom capítulo, foi curto, mas foi um bom capítulo, 13 páginas. Eu aposto que se tivesse mais, o capítulo seria melhor, tivesse mais página. E infelizmente, semana que vem não tem capítulo. Vamos ter que esperar 2 semanas até de saber, né, o que vai acontecer. Se a mensagem vai ser parada ou não. Mas e vocês? O que acharam do capítulo 1116 de One Piece? Gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de se eu gostei, que é muito importante. Se inscrever no canal, se vai estar me ajudando. E ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.